A equipe de reportagem da TV Difusora São Mateus teve acesso a informação importante neste final de semana. Informação que dá conta de um alvará de soltura concedido da Justiça para Carlos Lima. O Carlinhos, ele que foi acusado aí de participação nos crimes contra Josiele, ocorrido no último dia 16 de maio de 2021, aqui na cidade de São Mateus. Um crime brutal que chamou a atenção da sociedade da região e do Maranhão. Um crime brutal contra uma jovem que, após a saída de uma festa, acabou sendo estuprada, violentada e, por fim, encontrada morta dentro de um cemitério aqui no centro da cidade. A notícia da soltura dele abalou e deixou a sociedade, de uma certa forma, receiosa e duvidosa a respeito deste assunto. Para isso, a nossa equipe veio até o Fórum de Justiça e encontramos aqui a doutora Célia Regina. Assunto importante. Nós perguntamos para ela, como advogada, que somente um advogado tem acesso a essas informações um pouco mais aprofundadas. Técnicos, termos jurídicos, foi para isso que a nossa equipe conversou com ela. Um tema importante, muitas pessoas estão atribuindo a ela a defesa do Carlinhos. Negativo, doutora Célia não é advogada de defesa do Carlinhos. Ela só está esclarecendo como advogada, uma pessoa que conhece os termos da lei e daquilo que ela vivencia junto com os demais magistrados. E é com ela que a nossa equipe conversou e tenta entender um pouco do porquê que a Justiça concedeu o alvará de soltura no último dia 24 de fevereiro para Carlinhos, réu acusado contra a vida da Josiele. Vamos conferir. Bom dia a todos. João Pedro, primeiramente eu quero esclarecer que está todo mundo me perguntando se eu sou advogada de defesa do Carlinhos. Não sou advogada de defesa do Carlinhos. Tive acesso à decisão que soltou ele, a decisão do alvará de soltura dele e, portanto, eu devo esclarecer para vocês que o alvará de soltura do Carlinho se deu por conta do excesso de prazo na formação da culpa. A revogação da prisão dele, o motivo da revogação da prisão do Carlinhos foi o excesso de prazo na formação da culpa. O Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal brasileiro, no seu artigo 400, ele diz que a audiência de instrução e julgamento deverá acontecer no prazo de 60 dias. Como o Carlinhos já estava preso há 9 meses, sem que acontecesse a audiência dele, sem que essa audiência tenha acontecido, o juiz entendeu que ele já estava passando por um constrangimento ilegal e resolveu revogar a prisão, fundamentou, bem fundamentado, e está correta a fundamentação do juiz, a revogação da prisão está correta, não tem nada, mediante a própria justiça, né? Está correto, não tem nada de ilegal nisso. E foi aplicado umas medidas cautelares para ele, quais sejam não se ausentar do distrito da culpa, comparecer periodicamente no juiz, a cada 10 dias, e não mudar de endereço sem autorização judicial, né? O processo dele não encerrou, continua. Vai acontecer uma audiência sim, e se ele for condenado, ele voltará para cumprir a pena dele. E isso mediante uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Certo? Essa audiência podemos tratar como um julgamento ou é diferente? Não, a audiência de instrução e julgamento, a audiência que vai se apurar os fatos, porque até o momento ele é acusado, né? Ainda não se tem uma sentença, então não pode se dizer que ele é culpado. A audiência é para isso, é para apurar os fatos, né? Ocorre que a audiência não aconteceu dentro do prazo que deveria acontecer e, por lei, isso gera um constrangimento e a prisão do réu tem que ser revogada. Doutora, a senhora, como uma pessoa que faz parte, lógico, da categoria de advogados, que está nos dizendo que teve acesso a todo o processo, né, como curiosidade para tentar entender também, no seu ponto de vista, o trabalho policial por inteiro foi realizado? Na sua opinião, o trabalho policial foi todo realizado diante desse caso? Sim, a fase de inquérito já passou, já foi relatado, inclusive já tá em fase de ação penal mesmo,
entendeu? Não, o trabalho da polícia foi feito, né? Agora ele está à disposição da justiça, né? Agora não é mais nada com a polícia, é com a justiça mesmo. Ele está à disposição da justiça, ele está à disposição do Estado. E ele esteve, inclusive, custodiado pelo Estado durante 9 meses. E não aconteceu a audiência e, portanto, a prisão dele foi revogada. Muito bem, ele já está solto, mas o inquérito não encerrou. O processo não encerrou, o inquérito sim. O inquérito já foi encerrado, o processo não. O processo ele continua respondendo, mesmo em liberdade ele continua respondendo, ele deve comparecer em audiência e após a audiência que vai se saber se ele é culpado ou não. Se o juiz entender que ele é culpado, obviamente a sentença será, ele vai ser sentenciado e irá cumprir. Doutor, uma pergunta e uma dúvida que eu tenho a respeito. Em que momento, em que ponto, né, a gente pode saber que acontecerá porque antigamente tinha muito, doutor, era audiência em público, né, era audiência onde a população podia se fazer presente. Em que momento, em que pé do trâmite legal pode se acontecer isso? Eu creio que você está falando do tribunal do júri, né? Isso. O crime de estupro, ele não vai a júri, né? O que vai a júri é os crimes dolosos contra a vida. Eu ainda não aprofundei no processo, ainda não tive acesso ao processo todo, né? Então eu não sei se ele foi acusado também pelo homicídio. Se tiver sido acusado pelo homicídio, obviamente ele será levado a júri. A princípio, o que eu tomei conhecimento é que ele teria sido acusado do estupro. Né? O estupro não vai a júri, ele é julgado pela justiça comum. Né? Então eu não posso te dizer nesse momento se ele vai a júri ou não, porque eu ainda não tive acesso ao processo. Amanhã eu estarei reunindo com a família dela, que me pediu uma reunião para esclarecer algumas coisas e possivelmente a gente vai vir aqui no fórum e dar uma olhada no processo e aí eu poderei até prestar melhores esclarecimentos. Pronto, doutor. Para a gente encerrar, eu só gostaria que a senhora pudesse repetir para o nosso público algumas das sanções que a lei, a justiça, atribuiu para o réu. Quais são essas atribuições do que ele pode e do que ele não pode fazer enquanto agora já com esse alvará de soltura? Sintetizando, né, resumindo, ainda não foi aplicado nenhuma sanção, né? O Código de Processo Penal, ele permite que o juiz aplique algumas cautelares diversas da prisão, que foram aplicadas pelo juiz nesse momento, que foi proibição de se ausentar da comarca, comparecer mensalmente aqui no juiz para assinar e não mudar de endereço sem que avise a justiça. A princípio foi aplicada essas cautelares para ele, que são medidas diversas da prisão. Algumas pessoas estão questionando a questão de monitoramento eletrônico. Não foi aplicado monitoramento eletrônico, foi aplicado essas outras medidas cautelares. Muito bem, para que fique bem claro, a senhora não é o advogado dele? Não sou advogado de defesa do Carlinhos, gente. Muita gente está me procurando. Eu prestei alguns esclarecimentos porque a imprensa teve acesso à decisão e tem alguns termos técnicos que eles não saberiam esclarecer para a população, que só quem é da área é que sabe. Então, eu prestei o esclarecimento em relação à decisão. Eu não sou advogada do Carlinhos. Assim que tiver alguma novidade, a senhora pode nos repassar? Sim, posso sim. Eu estarei acompanhando a família de agora para frente.